Tudo bem? Pequenininha a garrafa, né? Eu trabalho com duas aqui, ó. Eu tenho o objetivo de chegar no final do dia e tomar essas duas garrafas. Tem, Nossa, tem 1 litro em cada uma. eu acho que eu tomo isso também no dia. Mas assim, se não ficar perto de mim, eu esqueço. Ah, Já teve cólica de rim? ai, tive, professor, Então, o ano passado. então você sabe do que eu tô falando, né? Nunca tinha tido na minha vida. Aí eu acho que eu tive que tomar muito anti-inflamatório por causa do ciático inflamado e me deu uma pedra. E eu não sabia. Eu achava que era o ciático que ainda estava doendo e já era a cólica de rim, porque eu nunca tinha tido na vida, né? É gostoso, né? Eu nem sei se ela saiu, viu? Graças a Deus não deu mais. Nossa, Tomara que tenha saído. a Viviane acabou de me falar que passou mal o dia inteiro com cólica de rim. Qual das duas? A Moraes, a da minha Ah, tá. turma. Nossa senhora, a outra grávida ter cólica de rim, coitada. Morre, né? Pare o Imagina, filho. parto e cólica de rim, que delícia que deve ser. Ai, Mas tá ai. bom. Ai, ai. O que você acha do novo ministro da Saúde? O... Eu esqueci o nome dele agora. Ah, tem um nome, um sobrenome esquisito. Take. É, É o Nelson Take, né? Ou é. Reich. Bom, ele é um empresário, né? Tem Ah, um, tem um vídeo famoso dele que, que ele fala no vídeo lá que é Deus é quem decide, que quem, quem vive e quem morre, né? Eu vou compartilhar o vídeo dele aqui pra vocês. Ele vai na mesma linha de pensamento aí do Bolsonaro. meu Deus. Tá rolando um que ele fala que entre o mais novo e o mais velho tem que escolher o mais novo, né? Porque o gasto vai ser o mesmo. É. Eu vou pegar o vídeo dele aqui, eu vou mandar no grupo pra vocês verem. Olha, até a Nailza apareceu aqui hoje. Olha, o Ralph tá aqui. Nailza, boa noite. Boa noite, prof. Boa noite, professor. Tudo bom, Nailza? Tudo bom, Ralph? Tudo bom, Bom, graças a graças a Deus. Deus. Vai com as panelas no fogo já? Já. Não sei quem vai lembrar. Lembra que eu falei de uma menina de uma amiga minha que estava internada? Acho que sim. Sim. Ela tá, tô acabando de falar com ela aqui no WhatsApp. Tá falando que começou a ter alta do hospital hoje.
Mas ela melhorou? Então, achei que ela fosse morrer. Nossa, Acabou professor. de... Ué, eu tô falando sério, hein? Ela acabou de escrever aqui, ó. Oi, Henry, boa noite, tudo bem? Eu me recuperei. Graças a Deus, tive falta de ar. Fui umas 3 vezes no hospital, mas agora está passando. Estou melhorando. Só estou longe da minha filha, porque devido às aulas estarem suspensas, ela ficou com os meus pais. Tenho medo de levar o vírus para eles. Tomara que isso passe logo. Ué, achei que ela fosse morrer. Ai, professor. Só pra ver se eu tô comendo pamonha. Só pegar Ô, aqui. Denise. Do quê? Recheada do quê? Ó, o Renan apareceu também. Boa noite, Renan. Boa noite, Tudo bem? tudo bem? Tá bom. Vocês querem já começar? São 7h15, em ponto, né? O horário que a gente combinou. Pode ser? Tudo bem. Você que Você- manda. Nossa, não tô mandando nem na minha educação financeira mais. O trem tá feio. Então vamos lá. Vocês chegaram a receber os slides que eu mandei, né? Sim. Hoje a Vanessa ela me fez uma pergunta no grupo e aí a gente acaba sentindo, né, seguindo assim o mesmo esquema da, da, da aula de ontem, né? A gente pode mandar coisas aqui ou no grupo ou direto no meu WhatsApp, tá? Eu vou dando uma lida e, e como a Vanessa perguntou, peraí que o Antônio tá perguntando aqui no grupo. Ele não está conseguindo conectar. A Vanessa perguntou como que a gente faria a avaliação, né? Então já vou responder para ela aqui que vai ser tudo no formato de teste. A Vanessa não entrou ainda, ela entra mais tarde, viu? Isso. Mas eu já deixo gravado que aí eu faço o upload da aula no YouTube, né? E aí depois ela pode assistir esse comecinho que ela talvez não tenha pego. Ah, então tá bom. Já tô gravando aqui. E nós começamos, né, a, a falar a respeito aí das nossas atividades no nosso semestre, a respeito de imunologia, né? Vocês vão lembrar? Sim, um pouco. Né? Ô, Débora, você por acaso está com as perguntas abertas aí? Não, mas eu abro rapidinho. Não? Tem como você abrir? Aí você vai Tem. me ajudando nos enunciados? Ok. Tá aberto. Tem alguém lá que não tá conseguindo entrar mesmo. É, o Antônio. Estou respondendo aqui para ele, deve é algum problema na conexão dele. Professor, eu também não consegui entrar, não. Eu coloquei meu WhatsApp web no notebook, aí que eu consegui. Pelo portal não consegui também, não. Você tentou entrar pelo celular. Agora eu entrei pelo celular, mas eu conectei no notebook, o celular pelo WhatsApp web. Certo. Aí que eu consegui. Ontem também não consegui na outra aula de jeito nenhum entrar pelo portal.
Bom, quem puder também dar uma atenção para ele aí, porque a gente precisa começar, tá? Eu agradeço. Ô Débora, você pode falar para mim aí a primeira questão para a gente começar a discutir? Definição de imunologia e resposta imune. Certo. Alguém lembra dessa definição? Quer falar? Ai, Alguém me gente. ajuda? Não? Então vamos lá. Vale lembrar que a imunologia ela é um pedaço do nosso ramo de atuação, tá? E dos grandes profissionais que está em evidência agora no mercado são os imunologistas, né? Por quê? Porque a sorologia, nesse momento de Covid, ela está muito em alta, né? Alguém sabe como é feito um exame aí para Covid? Qual é o teste que se realiza? Ah, Secreção, não é? Isso, mas o nome do exame, Ixi, como eu não ele é sei. feito? Não sei. Não? Ele tá para a gente falar dele, mas um pouquinho mais para frente, tá? No nosso cronograma aí de bases tecnológicas da faculdade. Mas o exame ele chama PCR, tá? Chamado de proteína C reativa, aonde a gente consegue detectar uma parte do DNA do vírus que é incorporado no DNA humano. E aí a gente traça ali uma série bioquímica e consegue detectar facilmente essa proteína no DNA humano, né? Então, Proteína o quê, professor? proteína C reativa, PCR, para quem quiser dar uma lidinha depois na, na, na internet e tal, mas eu vou explicar um pouquinho mais para frente, tá? Então, a imunologia nada mais é do que um pedaço aí do nosso ramo farmacêutico. E ela é uma ciência que é responsável pelo estudo do sistema imunológico e as funções que ele exerce, né, dentro aqui do nosso corpo. Se eu perguntasse aí para vocês, qual é a função do sistema imunológico no nosso organismo? defesa. Exatamente. Então, é responsável pela defesa do nosso corpo, né? Contra qualquer agente etiológico capaz de gerar uma doença no nosso organismo, seja ela uma bactéria, um vírus, um fungo, né, um epítopo, enfim, qualquer coisa. E responsável também por criar anticorpos que vai nos proteger contra qualquer outra infecção primária ou secundária que a gente venha a ter ao longo da nossa vida, ok? A segunda parte dessa pergunta, ela nos traz o que é uma resposta imune. É isso mesmo, Débora? Isso. Então, resposta imune é uma resposta, né? É uma interação que acontece na corrente sanguínea, nos músculos, qualquer tecido corporal, que é promovido contra qualquer agente infeccioso que vai invadir o nosso corpo por qualquer via, tá? E que seja capaz de gerar aí no ser humano um desequilíbrio dessa saúde corporal. Então, quando a gente tem uma determinada doença, seja ela bacteriana, fúngica ou viral, é porque houve alguma falha no nosso sistema imune que permitiu a entrada desse agente, que ele se instalasse e que ele gerasse todos esses sinais e sintomas, tá? E o que vai fazer com que nós não fiquemos doentes numa próxima oportunidade é o que nós chamamos de imunidade. Deixa eu autorizar a Vanessa aqui, que ela está no ar. Vanessa, boa noite. Oi, tudo bom? Tudo bem? Eu tô, e você? Graças a Deus, tudo ótimo.
Ô, Vanessa, eu já acabei falando um pouquinho daquela pergunta que você me fez, Ah, referente se a avaliação na AVA vai ser ah, por respostas abertas ou testes, tá? Vai ser tudo tá. teste e, se eu não me engano, a Cris, ela já mandou o calendário para vocês. Se alguém passar desapercebido aí, eu vou estar mandando um outro print no grupo assim que a gente terminar o encontro aqui. Mas as datas das nossas avaliações já está definida, ok? Tá bom. Beleza. Eu tô, ó, eu tô no posto ainda pelo celular, então tá caindo toda hora. Mas tô entrando aí, tá? Não, sem problema. Se você não conseguir acompanhar, Ah, e eu estou deixando tudo aquilo que a gente está falando agora está ficando gravado, e aí eu vou fazer o upload desse vídeo para o YouTube, aí eu disponibilizo o link, deixo o link na aba também, na aba e no grupo, e aí depois quem quiser acompanhar novamente assiste. Tá? Não é todo mundo que tá bom. consegue chegar aqui nesse momento, está trabalhando e tal, então eu Tá. acredito Uhum. que assim fica um pouco mais fácil. Tá bom, obrigada, viu? Imagina. A Camila tá pedindo o link aqui, eu vou mandar para ela, só um minutinho. Bom, continuando, Débora, você pode fazer a gentileza da segunda? O que é um epítopo pertencente a um antígeno? Muito bem. Ah, epítopo, né? Isso daí eu falei na nossa primeira aula, tá, gente? Sim. Epítopo nada mais é do que um pedaço de qualquer antígeno que pode entrar em contato com o nosso organismo, ok? Se eu não me engano, nesse dia foi até o Ricardo que respondeu essa colocação. Um epítopo, ele é um pedacinho do organismo vivo, mas ele tem a capacidade de gerar no nosso organismo todos os sinais e sintomas que a própria doença causaria, tá? Então, epítopo é esse pedaço do organismo, seja ele uma bactéria, um vírus, um fungo, até um protozoário é capaz, ok? Ok. Quando eu tenho a interação das proteínas do pedaço ali das membranas, da parede celular, da membrana celular, daquela estrutura né, do corpo, do meu organismo vivo, ele gera esses sinais e sintomas da doença no nosso organismo, tá? Então, esse pedacinho do ser vivo é chamado de epítopo, ok? Certo. Legal. Próximo. Por favor. Quais os dois mecanismos de defesa do corpo humano? Defina-os. O Ótimo. inato e o adaptativo. Isso, muito bem. Então, nós temos aí, basicamente, dois mecanismos de defesa no nosso corpo, tá? Esses dois mecanismos, eles são muito bem definidos ao longo da nossa vida. Como assim, hein? Nós temos aquilo que nós chamamos de imunidade inata. Quem consegue me definir o que é uma coisa inata? Pode falar aqui no grupo, pode responder aqui ao vivo. O que é uma coisa inata? Ninguém. É aquela que a gente nasce com ela? Isso, muito bem. Uma imunidade inata é aquela que vai passar tanto da mãe para o feto através de uma barreira, tá? Como chama
a ligação que eu tenho da mãe com o feto? Barreira placentária. Como? Da placenta. É a barreira placentária. Da placenta. Isso. Essa barreira é chamada de barreira transplacentária, tá? Então, ela tem a capacidade de fazer o quê? De deixar passar para o feto tudo aquilo que é bom para ele. Então, passa nutrientes, passa os anticorpos, né, da mãe para o feto, passa sangue, plasma, tudo, ok? Então, isso faz com que o feto, quando ele nasce, ele já tem uma resistência própria, certo? E isso é chamado de imunidade inata. Fui claro? Para mim, sim. Legal. Esse é o primeiro tipo de imunidade que a gente tem. O segundo é chamado de imunidade. Quem me ajuda? É adaptativa? Adaptativa. Isso, chamada de Adaptativa imunidade adquirida. adaptativa ou adquirida. Muito bem para quem respondeu aí. O que seria essa imunidade adaptativa ou adquirida? Seria aquela imunidade que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida, ok? O que seria isso? É por isso que todo mundo diz que a criança, o que que ela tem que fazer? Ela tem que brincar no chão, ela tem que ir para a creche para entrar em contato com outras crianças, ela tem que andar descalço, caiu a chupeta no chão, põe na boca. Por quê? Porque é através desse tempo de vida que ele vai tendo, que ele vai entrando em contato com outros organismos, outras formas de vida, e a partir daí, esse organismo, esse corpo dele passa a reagir contra esses agentes estranhos, e aí sim ele passa a ter a sua própria resistência. A isso nós damos o nome de imunidade adaptativa. Ok? Certo. Ficou alguma dúvida? Vocês acham que eu estou indo muito depressa? Quer que vá um pouco mais devagar? Como que tá para vocês? Eu acho que como é uma revisão, tá tudo bem, né? Tá pegando os pontos mais importantes. Agora os outros eu não sei. Tudo bem. Todo mundo concorda? Sim, professor. Tá. Então pode responder aqui ao vivo, tá? Pode chamar aqui no grupo, no WhatsApp. Estou à disposição, ok? Legal. Ô, Débora, você pode continuar, por gentileza? Quais os tipos de glóbulos brancos e suas funções em uma resposta imunológica? Essa daí, ela estava dentro de uma das atividades que estava previstas para a gente fazer dentro do nosso laboratório, né? Que a gente ia ver a lâmina, né? Oi? A gente ia ver a lâmina para identificar, né? Isso, exatamente, né? Aí eu cheguei se eu não me engano, foi a Patrícia, que ela até falou, essa daqui foram as lâminas que a gente fez no terceiro ano, não foi isso? Foi. Acho que foi um dia bem bacana. Mas assim, naquela série branca, né, do nosso sangue, a gente tinha alguns glóbulos, e esses glóbulos, eles tinham algumas funções. Quem vai me ajudar nessa? Quem vai lembrar os nomes aí e as funções? Eu lembro do macrófago. Macrófago. Você acabou de lembrar do mais importante, Débora. É por isso mesmo que eu lembro dele, porque eu sei que ele come os bichinhos lá. Né? Isso, exatamente. Como chama o movimento que ele faz? Ele faz a fagocitose. Como? Fagocitose? Isso. E aquela movimentação do citoplasma, da membrana? Ele faz essa
fagocitose e solta os Pseudópodes. avisos. Como? Pseudópodes. Ai, meu Deus. Pseudo, Peça. falsos. Podes, vem de Peça. pés. Então, ele vai emitindo ramificações aí do seu citoplasma e vai englobando organismos vivos, né? E aí ele vai fazendo essa digestão desses organismos e vai eliminando. Lembraram disso? Sim. Então, ó, eu vou compartilhar aqui. Isso é pinocitose? Oi? Tem um pinocitose. Pinocitose. Também existe. Quem é que está falando? É o Ricardo? É. É? É, Ricardo. Então, Ricardo, pinocitose é a mesma coisa, são sinônimos, tá? São sinônimos. Mas o termo pinocitose, ele é dado quando eu tenho uma célula viva, ok? Então, por exemplo, uma ameba, que é uma espécie de bactéria, é ela quem vai fazer a pinocitose. Neutrófilo é uma, professor? Neutrófilo é um exemplo de glóbulo branco, né? Linfócito, neutrófilo, Eosinófilo. tem eosinófilo. Basófilo. Isso. Então, ó, realmente vocês estão vendo a minha tela agora, certo? Sim. Sim. Legal. Deixa eu ver se não tem ninguém no lobby aqui para eu poder autorizar a entrada. Não. Então, ó, vocês estão vendo a tela do meu computador, certo? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Esse daqui, ó, foi o primeiro glóbulo branco aí que eu mostrei para vocês, né? Neutrófilo. Por que a gente começou por eles? Porque eles são aqueles que têm em maior quantidade no nosso glóbulo, no nosso sangue, ok? Cerca aí de 100 milhões dessas células estão presentes aí no nosso sangue, ok? E eles tinham uma característica, uma propriedade que era só deles. Quem vai lembrar? Deixa eu autorizar a Jéssica aqui, que ela tá para entrar. Jéssica, boa noite, tudo bem? Oiê, boa noite. Boa noite. Ô, Jéssica, a gente está gravando, tá? Tudo que a gente falou até o momento. E como você só pode chegar agora, a gente disponibiliza o link depois para você e você assiste o começo, tá? Tá ok. Seja bem-vinda, filho Legal. Oscar. Beijo, mãe, te amo. Eu também, amo você. Então vamos lá. Então, ó, o primeiro exemplo de glóbulo branco que eu vou mostrar para vocês é esse, tá? Para a gente dar uma relembrada. Neutrófilo, ele tem a capacidade, então, de se ligar a qualquer agente de corpo estranho no organismo, tá? E, a partir daí, ele começa a combater esses agentes estranhos, ok? Quando a gente faz um tipo de machucado, ou então que forma aquela secreção branca, a qual a gente chama de pus, é eles quem estão ali combatendo e mortos, ok? Ok. Legal. O segundo exemplo são os eosinófilos. Eles têm um papel importante aí quando eu tenho uma infecção bacteriana, tá? Só que tem um detalhe, gente. Sempre quando vocês estiverem trabalhando aí num laboratório de análises clínicas e eu tiver a presença de eosinófilo e um outro
exemplo de glóbulo branco que eu chamar de basófilo, quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho uma infecção um pouco mais grave, ok? Ok. E essas infecções, aonde dá a presença do eosinófilo, indica a presença de algum parasita, tá? Pode ser um euminto, pode ser um plateuminto, um nemateuminto, ok? Pode ser um cisto, um trofozoito, lembra disso? Malária, Parasitas. isso. Parasita é uma das primeiras bases curriculares que a gente tem aí, ok? Então, eles são em baixo número, porém, quando eles aparecem, é porque eu tenho alguma infecção grave. Ok? Ok. Legal. Olha o próximo aqui que eu falei, Professor, ó. qual que é a função desses eosinófilos? Quem é que tá falando? Desculpa. Ralph. Oi, Ralph. Tá muito baixinho, eu não ouvi perfeitamente. Você pode repetir, por favor? Qual que seria a função desse eosinófilo? Qual seria a função desse eosinófilo? É isso? Isso. Exato. Legal. Pergunta muito boa. Como que... Deixa eu descompartilhar a tela aqui e olhar para vocês. Como que eu tenho a morte? Vamos pegar um nemateuminto, por exemplo, tá? Que são vermes que vivem presentes aí no intestino. Como que eles morrem? Nossa, eu não lembro. Quem vai lembrar da parasita? Corre aí. Oi? O Ricardo que gosta disso. Ricardo que gosta de parasita? Todos os vermes, sejam nemateumintos ou plateumintos, eles têm duas funções na pele. Na pele? Isso. Tem uns que grudam, né? Mas a pele, né, desses vermes, eles têm duas funções que são muito importantes para a sobrevivência dele dentro do organismo humano. Quais são? São duas funções vitais. Respiração. A respiração é uma, muito bem. E proteção. Não, o que é uma função vital? Uma coisa que a gente não consegue ficar sem. É Se vital, é muito alimentar, importante. né? Oi? Se alimentar. Exatamente. Então, Ralph, respondendo a sua pergunta. Um verme, peguei ele como exemplo, a pele dele vai ter essas duas funções vitais: alimentação e respiração. Aonde esse glóbulo branco, especificamente, ele vai agir? Ele vai soltar na pele destes organismos o que nós chamamos de uma substância chamada de granulócito. E o que esse granulócito faz? É ele quem vai combater esse agente lá dentro do intestino. Se a gente conseguir destruir a pele desse organismo vivo, ele morre, porque ele perde duas de suas funções vitais. Respondi a sua pergunta? Sim. Ficou claro? Sim. Legal. Deixa eu voltar a compartilhar minha tela aqui com vocês. O próximo, gente, são os linfócitos. Esses linfócitos aqui, ó, eles têm uma função bastante importante no nosso organismo. Eles são chamados aí de linfócito T e linfócito B, né? Tinha um outro nome que o Ricardo falou também, que eles eram conhecidos. Linfócitos T e linfócitos B? Serial killer, né? Não, tira o cereal, só fica o killer, tá? Tá ok. Então, eles são chamados de linfócitos T killer
ou linfócitos B killer, tá? Por que eles são chamados de killer? Killer quer dizer o quê? Morte, tá? Então, eles são os dois tipos de linfócitos que vão atacar imediatamente um organismo quando ele entra, ok? Depois, né, deixa eu voltar aqui e olhar para vocês. Depois que ocorre essa interação, aí sim eu faço com que o meu organismo tenha a capacidade de gerar uma célula de memória, a qual nós damos o nome de anticorpo. Tá? Então vamos pegar o que a gente está vivendo agora, de mais atual. Se eu estou num local, no mercado, passei a mão lá sobre uma bancada e levei a mão à boca e nariz sem proteção. Quem é que de cara já vai combater o Covid ali na hora que ele adentrar a corrente sanguínea? Ai, pra mim. Neutrófilo, não é? Esses dois, tá? Esses dois. Depois, ele começa a pedir ajuda para os neutrófilos, e aí sim, eles vêm para o local da infecção, né, daquele primeiro reconhecimento, antígeno-anticorpo, e aí eles passam a combater ali a primeira infecção, ok? Ah, o primeiro é o linfócito T e B que ataca? Isso, por isso que eles são chamados de killer. Ah, eu achei que era o neutrófilo, eles eram o último, eu achava. Os neutrófilos, eles vão ser mais específicos quando eu tenho uma infecção por bactéria, tá? Ah, entendi. Cada um tem uma especificidade. Especificidade, essa é a palavra que a gente usa. Era isso aí que eu ia dizer. Isso, é a palavra que a gente usa em imunologia, ok? E o último que eu tenho são os monócitos. Os monócitos, gente, como o próprio slide está falando aí, eles são o caminhão de lixo, né? Então, o que eles fazem? Eles vão pegando todos aqueles pedacinhos de bactéria, de vírus, de fungo, que ficam dispersos dentro do nosso corpo, dentro dos tecidos, e eles vão eliminando isso, né? Captando e levando lá para o nosso sistema renal para que seja purificado e eliminado. Tá? Funções dos monócitos. Ok? Certo. Legal. Próxima? Eu tô olhando aqui, tem uma... Agora que eu reparei. A William Gomes. É o Antônio, eu acho. Eu acho que é o Antônio, professor. É? Sou eu. Você conseguiu entrar? Ah, consegui, faz uns 10 minutos já. Ah, então beleza. Então beleza. Esse nome foi você que colocou lá na hora de entrar ou não? Você já... Ah, não, entrou automático, acho que é meu e-mail isso daí. Ah, entendi. É um agente secreto. Não, você sabe que realmente estava tendo uma pessoa que estava entrando nas aulas aí para dar uma avaliada, um dos diretores da Anhanguera. Ai, meu Deus. E nós falamos um monte de abobrinha. Não, mas eu acho que tem que ser assim mesmo. Eu não vejo problema nenhum, não. Bom, vamos lá, Débora, continuando. Qual a definição de uma doença autoimune? Ah, muito bem. Quem pode me ajudar nessa? É uma doença que os anticorpos da própria pessoa atacam a própria célula do corpo. Exatamente. Então é uma falha, né? Isso. Então, uma doença autoimune, elas são classificadas aí como uma falha do nosso próprio organismo, ok? Então, o que acontece? Esses anticorpos, eles passam a confundir essas proteínas que a gente tem específicas, né, de algumas partes do nosso corpo, e passa a atacar essas partes,
tá? Atacando, começa a gerar algumas lesões, e essas lesões fazem com que o nosso corpo passe a funcionar de uma maneira inapropriada, tá? Então, essa é a definição aí de uma doença autoimune, ok? Quais os principais sinais e sintomas das doenças autoimunes? Ótimo. Então, a segunda pergunta aí. Principais sinais e sintomas de uma doença autoimune. Uma das primeiras que a gente falou foi diabetes. Lembra? Sim, a gente nem Então, sabia que era doença autoimune. isso. Então, o que que acontece? Uma pessoa, ela pode ter um problema genético, né? Nascer diabético. Ela pode ter um acidente na vida dela, onde ela perca aí o pâncreas e ela deixe de produzir insulina e leve ao aparecimento da doença. Hábitos alimentares pode levar uma pessoa a tornar-se um diabético, tá? Mas no caso do diabético tipo 1, ocorre aí uma produção inapropriada de anticorpos, e isso faz com que ele ataque as células beta do nosso pâncreas, que são as células secretoras de insulina, ok? E isso faz com que a pessoa não tenha insulina circulante no sangue e obrigue-a a fazer aquelas aplicações direto das insulinas, ok? Certo. Beleza. Qual é os sinais, os sintomas principais de um diabético do tipo 1? Quem pode me responder essa? Nós falamos isso no dia do nosso Word Café. Gente, Quem pode me ajudar? quem fez a parte da diabetes? Pode repetir a pergunta? Quais são os principais sinais e sintomas de uma pessoa que tem diabetes do tipo 1? Vale lembrar que uma pessoa que é diabético do tipo 1, ela não tem o quê? Ela não produz a insulina, né? Exatamente. Se ela não produz, ela não tem absorção, certo? Qual é a função da insulina no nosso corpo? Não é captar a glicose e colocar dentro da célula para que a gente tenha energia? Sim. Então é fraqueza, Isso. Então a pessoa sente Fadiga. fraqueza, sede, fadiga, cansaço. falta de ar, cansaço, sudorese, ok? Esses são os sinais e sintomas aí da diabetes tipo 1, ok? Depois nós falamos de uma outra, que era a esclerose múltipla. O que é a esclerose múltipla? É quando o nosso sistema imunológico ele passa a atacar, a combater alguns componentes ali dos nossos neurônios, causando a destruição deles, certo? Certo. Então, quem tem essa esclerose múltipla, o que começa a acontecer com a pessoa? Perda de memória, não é? Não. Isso, começa a perder a memória. O que mais? A esclerose múltipla, ela também a pessoa às vezes fica sem andar, perde a visão, ela perde força no corpo, né? Isso, exatamente. Oi, a esclerose múltipla ela ataca o sistema nervoso central? Ataca qualquer tipo de... Aonde tiver neurônio... É o Antônio que perguntou? Isso. Isso. Aonde tiver neurônio, o Antônio, ela ataca, mas é especificamente, mais específico do sistema nervoso central. Certo? Ela ataca a bainha de Não mielina? entendi. Ela. Isso. É Na o bainha de pedacinho do mielina. neurônio ali. Isso, é onde acontece a transmissão
É por onde passa o impulso nervoso, né? Isso, ele chega através ali da fenda sináptica nos dendritos, passa pela baía de mielina, passa para o axônio e aí vai para o outro neurônio, certo? A pessoa começa a ter dor, fadiga, comprometimento aí da coordenação, né? E isso é uma doença crônica, não vai ter melhora nunca, ok? Depois a gente falou de lúpus, né? Que era uma doença inflamatória autoimune e que ela pode atacar tanto a pele quanto alguns órgãos, certo? Articulações e tudo mais. E aí gera o quê? Lesão. Essas lesões causam aí feridas, uma dificuldade da movimentação, uma alteração no sistema esquelético da pessoa, começa a ter deformidade, que a pessoa começa a perder movimento. Mas se essa daí for controlada, é capaz que a pessoa ainda vive bem. Certo? Certo. Depois a gente falou da psoríase, né, que é uma doença que acontece aí na pele, também muito contagiosa e sem cura, né? Contagiosa não, né? Ela gera essas lesões aí na pele e a pele começa a descamar. Isso. Gera umas descamações aí branca, a pessoa começa a perder pele para todo lugar que ela vai, né? Depois ela começa a perder, começa a sair pus aí desses ferimentos e tudo mais. Então é uma lesão aí bem grave, né? Recorrente aí de uma doença autoimune. Existe uma classe dos medicamentos que está sendo lançado agora, que são os medicamentos biológicos. Vocês já ouviram falar desses medicamentos? Biológicos? O Ralph, que trabalha mais, né, especificamente numa área hospitalar aí, já ouviu falar, Ralph? É o Antônio que trabalha Lembrado, na... não. O Ralph já ouviu? Eu acho que eu estava conversando com o Ralph, ele falou que trabalha numa área diferente aí da farmácia. Isso, mas eu não tô lembrado, não. De Não? qual medicamento, não tô lembrado. Então depois vocês podem até dar uma pesquisada nisso, que é uma área muito nova, tá? Medicamentos biológicos da farmácia. Eles tendem a combater essa linhagem aí de glóbulos brancos que atacam qualquer outra fonte aí de estranha no nosso corpo, né? Que ele julga ser estranho. Então a pele, articulação e tudo mais. E eles vêm apresentando bastante eficácia nesses tipos de doença, tanto o lúpus quanto a psoríase. Quem tem o hábito de assistir um programa na Discovery, que eu assisto muito, que é a doutora Sandra Lee, ela faz muito tratamento de psoríase com esses medicamentos biológicos. 6 meses a pessoa já deixa de ter basicamente todos os sinais e sintomas, né, que são aquelas feridas que acontecem na pele. É bem interessante. Deve ser caro, hein? É caríssimo. Caríssimo. Podemos continuar? Sim. Legal. Qual que é a próxima? O que são medicamentos imunossupressores? Qual o seu mecanismo de atuação? Tá. Essa daí foi uma das... Acho que a gente falou nessa mesma aula também, né, de imunossupressores. E eles eram muito utilizados aí em casos de transplante, né? Qual que é a função de um imunossupressor? Ele vai deprimir o sistema imunológico da pessoa. Isso, então a função de um medicamento imunossupressor nada mais é do que bloquear o sistema de defesa do nosso organismo, tá? Ou seja, ele vai dar uma acalmada nos nossos glóbulos brancos, eles perdem as funções,
tanto os glóbulos brancos quanto os anticorpos, ok? Então, eles deixam de reconhecer uma molécula de proteína para que possa haver uma melhora numa doença autoimune que a pessoa tenha, ou quando vai haver um caso aí de transplante, né? Vai colocar um novo órgão na pessoa que ela precisa receber aí, e para que o sistema imune não mate esse órgão, ele recebe essa carga de medicamentos para que isso possa ser adaptado aí, né, ao longo do processo de reconhecimento, né, do órgão, para que não haja rejeição e esse órgão passe a funcionar normalmente aí, como a gente já viu vários casos de transplantes que foram feitos com sucesso. Então essa é a função aí do imunossupressor, ok? Certo. Legal. O que mais, Débora? Qual a definição de sorologia? É sorologia, né? Pode ser chamado de sorologia ou serologia. Aí É a você mesma citou aqueles que nós falamos, né? O beta-HCG, o Exames, VDRL. exames, né? Isso. Legal. Alguém sabe o que é serologia? Acho que essa foi uma das aulas que a gente fez aqui nessa plataforma já. Quem vai lembrar? Foi a nossa primeira aula. Foi a primeira aula que a gente fez aqui via web. Alguém lembra? Sorologia tem a ver com soro, né? Isso. Tem a ver com você colher o material e fazer testes para poder analisá-lo. Exatamente. Então, o que é a serologia ou sorologia? São testes que a gente faz in vitro para poder reconhecer qualquer especificidade da ligação entre antígeno e anticorpo. Tá? Então, esse que está sendo feito agora para o COVID é um teste sorológico. Ok? Certo. É um exemplo de teste sorológico, mas ele não é feito com plasma, ele é feito com... Ele é feito com... Ai, eu sei que bota, pega no nariz, na garganta, né? Isso, ele é feito com células da mucosa, ou do nariz, ou da boca, tá? Mas ele também é chamado teste sorológico, apesar de não usar soro, ok? Aí, nessa pergunta, depois eu coloquei o beta-HCG, o VDRL, o HIV-ELISA e o HCV, né? Se eu não me engano, na pergunta de baixo, eu pedi assim, ó, definir os exames que foram discutidos em aula e suas funções dentro de um laboratório. Naquela aula, eu falei a função de cada um desses testes, tá? Foi. Esse primeiro aí, ó, beta-HCG, ele é feito para quê? Para saber se a pessoa está gestante. Isso. Muito bem. Então, ele é feito, é um teste que a gente usa o plasma sanguíneo para saber se a pessoa está grávida ou não. Ok? Certo? Certo. Beleza. Ele vai quantificar um determinado hormônio no sangue da mulher. Como era chamado o nome desse hormônio? Ai, meu Deus. Gente, ajuda. O hormônio da gravidez.
Gonadotrofina. Trofina. Muito bem. Quando ele começa a dar pico elevado na corrente sanguínea, é sinal de fecundação. O sinal de fecundação é o sinal que a mulher já está grávida. Ok? Lembra que naquele dia eu falei que esse exame, depois de 2 horas, ele já dá positivo, se ele for feito no sangue? Sim. Até fiz uma brincadeira, né? Lembra? Ah, a mulher está dentro do motel ainda e ela já está grávida. Lembra que eu falei isso? Tenso isso, né? Então, tá? Então ele é um exame que é feito aí para testes de gravidez. O segundo é o VDRL, que ele era para diagnosticar o quê? Esse é o da sífilis? Isso, muito bem. É um teste que é feito para diagnosticar se a pessoa está positivo ou negativo para sífilis, tá? Alguém vai lembrar o nome da bactéria causadora da sífilis e como ela é adquirida? Treponema. Isso. Ricardo falou que não vai errar essa mais, né? Treponema. Eu vi um vídeo que o menino ele urinou num teste de gravidez e deu Certo. positivo. Aí ele foi procurar o médico e ele estava com câncer. O câncer libera esses hormônios? Vale lembrar, Ricardo, que por mais que a gente seja, né, do sexo masculino, ainda na composição do nosso corpo existe uma quantidade menor de hormônio feminino, certo? Mesmo que ínfima, ela apresenta. A mesma coisa acontece na mulher, certo? Então, o que pode ter acontecido? Pode ser que o câncer, ele, de certa forma, tenha, né, aumentado essa quantidade hormonal na criança e tenha dado positivo, né? Mas eu acho bem difícil isso. Precisa ver a veracidade dessa informação aí, certo? Então, a sífilis é causada aí por uma bactéria chamada Treponema pálido, né? E é transmitida aí, é uma IST, né? É transmitida através do contato sexual. E tem muitas pessoas que falam que sífilis é uma doença que já está erradicada, tá? Vale lembrar que no dia que eu coloquei esses exames aí para vocês, eu coloquei numa ordem de quantidade. Então, no slide que eu passei para vocês, tá aí, o primeiro é beta-HCG, um dos exames mais realizados em laboratório. O segundo é o teste da sífilis, tá? Então, ainda se faz muito esse exame, ok? O terceiro, HIV, tá? Para saber se a pessoa tem HIV ou não, tá? O teste que a gente utiliza, né, o teste colorimétrico aí é chamado de ELISA. O ELISA, ele era utilizado também para detectar um outro patógeno dentro do nosso organismo. Quem vai lembrar? Gente, eu tentei responder essa da outra vez. Era um parasita. Ascaris. Era o ovo de Ascaris lumbricoides. Isso, ele dá uma reação colorimétrica que o ovo ele fica um amarelo, meio laranja, né? Bem puxado para essa cor. Teste de HIV é a mesma coisa, tá? Teste colorimétrico. E o último é o teste da... O último era... HCV-HBsAg. E ele detecta o quê? Pessoas que têm... Hepatite. Isso, hepatite, tá? Então, o que eu preciso que vocês saibam? Essas siglas e as doenças correspondentes, ok? Certo. Tudo teste rápido, onde eu pego o sangue, centrifugo, tiro o soro, faço a reação ali com o antígeno específico, antígeno, anticorpo, e ele vai me dar alguma alteração.
Aí pode ser aglutinação, pode ser reação colorimétrica, pode ser crescimento num volume, pode ser diminuição de volume, enfim, pode ser sequenciamento de DNA, ok? Certo. Próximo? Isso. Essa é uma das mais recentes aí, né? Uma das nossas últimas aulas. Quais os tipos sanguíneos e fator RH? Isso. Então, quem pode falar aí? Isso aí tem a ver com tipagem sanguínea, tá? Tipo sanguíneo é A, B, AB e O. E o fator RH é o positivo e negativo, né? Isso, muito bem. Qual é a importância do fator RH? O fator RH, ele é o que causa a incompatibilidade? Isso, ele tem uma determinada função quando a gente vai descobrir qual é o tipo sanguíneo da pessoa. Existe uma proteína que é pesquisada nesses testes. Quem vai lembrar o nome dessa proteína? Quando eu tenho uma reação do sangue com do antígeno, né, presente no sorinho que a gente usa lá para fazer o teste, com o anticorpo que está no sangue, ele produz uma resposta, uma proteína. Como chama essa proteína? Também chamado de anti-RH. Eu não sei. Aglutinina. Ah, ele que faz a aglutinação? Isso. É por isso que quando você olha lá no exame de tipagem sanguínea, algumas pessoas já fizeram, né, que me falaram, outras não. Então, quando a gente retomar, eu vou fazer isso com vocês. No soro, começa a dar vários pontinhos dessa aglutinação dessa proteína. Aí a gente consegue saber se a pessoa tem ali o fator RH positivo ou negativo. Aí eu falo, a pessoa é sangue, sei lá, BRH negativo, tá? Por quê? Por que é negativo? Porque não houve aglutinação dessa proteína. Quando tem essa aglutinação, ele é caracterizado como positivo. Então, aglutinina positiva e o tipo do sangue, ok? Então, essa é a função do fator RH. Determinar se há a presença da aglutinina para saber se eu tenho aglutinina positiva ou aglutinina negativa. Ok? Nossa, você perguntou até as partes do microscópio e funções? Sim. Meu Deus. Vai cair na prova? Eu posso dar uma imagem lá do microscópio e pedir as partes. Assim. Para quem não estava nessa aula, nesse dia, né? O Ralph, eu acho, se eu não me engano, que não estava. Tinha um pessoal que também estava com problema lá de definir as matérias e tudo mais. Eu vou mandar para vocês esse arquivo aqui, ó, que vocês devem estar vendo. Quem estava na aula recebeu, né? Quem não estava, eu mando agora e aí vocês já têm esse arquivo aí, tá? Mas só para a gente relembrar, ó, vocês estão vendo a tela do meu computador agora, né? Sim. Então, ó, número 1, como ela chamava? Objetivo. Não. Número 1, Ricardo, é onde a gente põe os olhos, ocular. Oculares, muito bem. Ocular. É onde a gente observa a amostra, ok? Número 2, aquela pecinha que a gente gira, como se fosse... Revólver. Isso, um tamborzinho, um revólver, né?
Número 2, revólver. 3. Agora sim, Ricardo. Os objetivos. Objetivo. As objetivas. Cada uma delas tinha uma cor, né? Uma cor e um tamanho. Sim. 4, 10, 40 e 100. E elas eram vermelha, amarelo, azul e branco. Algumas pessoas falam, não, é verde, é marrom e tal, não sei o quê. Cada um viu de uma forma, né? 4. É a mesa. Mesa Qual o nome ou do platina. terceiro, fazendo favor? O Ralph tá falando alguma coisa aí. O terceiro, Ralph, são chamados de objetivas. Ok. Essas objetivas, Ralph, cada uma delas tem uma numeração. 4, que é vermelha, 10, que é amarela, 40, que é azul, e a 100, que é branca. Tá? Aí, o que a gente faz? Essa primeira aqui em cima, a ocular, ela também tem um aumento, 10 vezes. Então, para a gente calcular o aumento, eu multiplico 10 vezes a objetiva que eu tenho. Então, se eu tiver focado numa objetiva de 4 vezes, 10 vezes 4, e o meu campo visual vai ser 40 vezes o tamanho daquilo que eu tenho aqui na mesa observando, certo? Eu vou mandar para vocês uma outra apresentação que eu tenho referente a isso. Essa 5 aqui, ó, é o que faz mexer a mesa para um lado e para o outro. Era um nomezinho francês. Carrier. Chariot. 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 Certo? Vocês devem estar enxergando aí que eu estou escrevendo, né? Tá ou não tá? Sim. Aqui 4, mesa ou platina. 5, chariot, que serve para mexer a mesa de um lado para o outro. 6. 6 é aquele ferrinho preto que fica lá embaixo, né, que a gente chamava de diafragma. O diafragma ele serve para controlar a quantidade de luz que sai daqui, ó, do 8, né, que é a fonte de luz, para chegar aqui na nossa objetiva. Então, lembra que eu falei? Se tiver muita luz, é como se eu estivesse olhando aí para um carro que está vindo na minha direção e a gente não consegue enxergar nada. Tá? Aí, o que eu faço? Eu controlo a quantidade de luz daqui para cá e eu consigo observar melhor a minha amostra. Certo? Certo. Esse 7 aqui, ó. O 7 tem a ver com... Isso, tem a ver com essa peça como um todo, tá? E ela é chamada de condensador. É ela quem pega toda essa luz que sai aqui do 8, da fonte de luz, e joga para um mesmo ponto. Tá? Vai ficar um ponto bem pequenininho aqui dentro que vai entrar dentro da minha objetiva. Aí a 9 e a 10 eu tenho dois botões aí, né? A 9 é chamado de macrométrico. E o 10 é o micrométrico. E eles têm a função de elevar para cima e para baixo a mesa, que ajuda a gente a ter um foco da nossa amostra.
certo? Então, essas eram as partes aí do meu microscópio. Eu vou salvar para vocês e aí eu mando, ok? Para quem não teve, não estava nessa aula, certo? Ok. E a última, se eu não me engano, é como eu faço o cálculo, né, dessas objetivas, do meu campo de aumento. Lembram? Sim. Tá, então, como é que eu faço? Provavelmente vocês estão vendo o meu slide agora, certo? Ainda não. Não? Vocês estão me vendo agora? Não. Eu tô vendo só a tela preta, azul. E agora? Apareceu os slides. Agora apareceu a tela. Legal. Então, como é que eu faço o cálculo do meu campo visual? Tá? Sempre quando vocês forem emitir um resultado dentro de um laboratório, esse aumento ele tem que ser respeitado. Tá? Então, eu vou pegar a ocular e eu vou multiplicar pela minha objetiva. A minha ocular sempre vai ser 10 vezes. Tá? Aí eu tenho objetiva de 4, que vai me dar um aumento de 40 vezes. Eu tenho a minha objetiva de 10, que eu tenho um aumento final de 100 vezes. Eu tenho a minha objetiva de 40, que vai me dar um campo aí de 400 vezes. E eu tenho a objetiva de 100, que vai me dar um campo visual de 1000 vezes o tamanho original da minha amostra. Certo? Certo. Legal, gente. O que eu tinha para mostrar para vocês hoje, da nossa revisão, era isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode mandar aqui, pode mandar no grupo. A atividade de vocês da AVA eu vou tirar desse direcionamento de slides que eu dei aí, tá? O que eu posso fazer também, ó, para acabar ajudando vocês aí, é compartilhar os slides que a gente usou em sala de aula, né? Que mostra aí todas as respostas dessas perguntas. Vocês acham que ajudam vocês? Pode ser que tenha alguém que não tenha baixado as aulas, né? Porque tá tudo no portal, mas às vezes o portal fica meio ruim. Tá, então eu vou salvar aqui na minha área de trabalho e amanhã eu mando para vocês, ok? Ok. Deixa eu só pegar aqui o print que eu dei. Ô, Henry, esse direcionamento é para te entregar ou é só para a gente estudar mesmo? Não, é só para fins de estudo, Ralf. É só para ajudar vocês aí a nortear os estudos, para não ficar estudando muita coisa que às vezes não vai ter tanta necessidade, não vai ser tão cobrado, tá? Ó, eu mandei aí no grupo agora, eu até fiz um círculo, tá? Para quem faz as nossas matérias. No dia 22, nós vamos ter a prova de homeopatia. No dia 24, que é uma sexta, a de tecnologia 3. E no dia 30, a do nosso sistema imune, ok? Então, até o dia 30, nós vamos ter aí mais uma aula. Se ficar qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp, pode perguntar, ok? Assim, da mesma coisa das outras matérias, tá? Pode me perguntar, a gente tira a dúvida. Amanhã eu pego todos esses slides, compartilho aí para vocês, para todo mundo ter, para ficar mais fácil, ok? Ok, professor. Legal. Alguém quer fazer alguma pergunta?
Se a gente não tem nenhuma pergunta, eu vou encerrando por aqui. Para mim tá tudo bem. Por mim tá tranquilo. Beleza. Obrigada, professor. Pessoal, então eu agradeço, né, o dia de hoje também.